Uma vez, sem mais uma reunião. Renan, você não passa para mim o slide rapidinho, que só alguns, só que eu acabei não pegando o controlinho. Bom, vamos abrir em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Como nós estamos estudando já, e nós falamos da saudação, o interesse de Paulo, e aqui Paulo mostra o tema, e é o que nós vamos estar estudando nessa noite. Romanos 1, versículo 16. A palavra de Deus que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor pôde nos dar a permissão, nos conceder a liberdade, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos no Teu nome. Senhor, com essas portas abertas, temos essa liberdade no nosso país, de nos reunirmos abertamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Graças te damos por isso, Senhor, por esses privilégios que o Senhor nos dá. E o Senhor Jesus nos deu esses privilégios, nos deu essas bênçãos, graças a Tua morte na cruz do Calvário, não somente a morte, mas a ressurreição do Senhor Jesus. Senhor, nós gratos estamos por isso e alegres nós estamos. Senhor, que a Tua palavra possa estar falando nos corações de cada um que está aqui nessa noite, e que nada saia fora do Teu controle, nada saia fora da Tua direção. Senhor, que nós saiamos desse salão compreendendo as Santas Escrituras e aplicando tudo isso nas nossas vidas. Nós fazemos isso, colocamos no nome daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Amém. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele mostrando o tema da epístola, e ele mostra aqui o que é o Evangelho, o que é a justiça de Deus. Pode passar alguns aí, Renan, até o fim. Mais um. Aí. Mais um. Mais um. Mais três. Aí. Mais um. Aí, pronto. Fechou. Pode ir para lá. Já deu, já. Obrigado. Bom, de acordo com o que nós estamos estudando aqui, nós observamos aquilo que o apóstolo Paulo quer passar. As pessoas duvidando do seu apostolado, como nós já falamos, em todos os lugares onde Paulo ia, muitos iriam duvidar do seu apostolado. Paulo, que tinha o intuito de ir para Espanha, e ele iria passar aqui por Roma, por isso ele enviou esta carta, apresentando-lhes sobre o seu apostolado, apresentando-lhes o que é o verdadeiro Evangelho. E nós vamos entender aqui o que é a justiça de Deus. É isso que nós vamos compreender aqui. O que é a justiça de Deus? O que é o Evangelho? O Evangelho é o tema inteirinho desta epístola, e aqui ele mostra para nós o tema, ele explica para nós o que é este Evangelho, qual que é o Evangelho do Senhor Jesus, qual que é o Evangelho de Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo, ele deixa claro aqui, porque ele não se envergonhava de levar as boas novas do Evangelho. Ele não se envergonhava de levar as boas novas, com certeza, ali em Roma. Ele não se envergonhava. E claro, e apesar dessa mensagem do Evangelho ser pedra para os judeus, para os gregos são loucura, apesar de tudo isso, Paulo sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como eu esqueci de mencionar também, como nós já estudamos ontem e na escola dominical há 2 semanas atrás. Os povos que haviam ali em Roma, nas igrejas de Roma, os cristãos, eles eram judeus, eram de natureza judaica, com certeza era uma mistura que havia ali naquele meio. E sabe, e Deus, por seu poder, salva os que creem em seu Filho Jesus. Este é o Evangelho.
Este é o evangelho do Senhor Jesus, aquele que salva o pecador, aquele que salva o perdido. O evangelho é a oportunidade que Deus dá das pessoas serem salvas. E Deus, por seu poder, salva os seres humanos perdidos. Esse poder é da mesma forma oferecido para judeus e para gentios. Aqui, quando nós falamos ontem, ele estava falando sobre os gregos e os bárbaros, né? E esses gregos estavam se referindo realmente a gregos sábios. Mas aqui neste momento ele está falando, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois para o grego. Então, esse grego que ele está se referindo, o apóstolo Paulo, está falando de todos nós. Está falando de todos nós gentios. O evangelho é para a salvação do judeu e também para o gentio, primeiro para o judeu. É isso que nós precisamos entender. E isso com certeza foi cumprido em Atos. Isso com certeza, porque a salvação foi estendida a todos nós, primeiro do judeu. Nós observamos em João, o Evangelho de João, capítulo 1, porque o Senhor Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso foi estendido a nós claramente por causa da rejeição judaica. O Senhor Jesus veio para o povo escolhido de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para os judeus, mas isso foi estendido a todos nós. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. E a salvação, este evangelho é para nós também. E hoje nós estamos no mesmo pé de igualdade desses judeus. Isso se estendeu até nós. Nós precisamos do evangelho e os judeus também precisam do evangelho. Os judeus, como nós já falamos, os judeus são o povo escolhido de Deus aqui neste mundo. Eles que Deus escolheu para serem seus representantes aqui neste mundo, no passado, né? Atualmente a igreja, mas o Senhor escolheu o povo judeu para representá-lo aqui neste mundo. E olha, o povo judeu rejeitou o Senhor Jesus Cristo, isso foi estendido até nós. Mas o que o apóstolo Paulo tem deixado claro aqui nessa epístola é que a salvação, é que o evangelho, é que a justiça de Deus, isso também é para os judeus, como nós falamos ontem. Nós estivemos falando sobre o interesse de Paulo, aqui as orações dele para os judeus, para os cidadãos romanos, e nós observamos durante essa epístola como Paulo fala dos judeus. E Paulo fala do zelo dos judeus que eles tinham pelas coisas de Deus. Paulo fala do passado dos judeus, Paulo fala do presente dos judeus, e Paulo fala do futuro dos judeus, o que há de ser dos judeus futuramente. E quando o apóstolo Paulo fala sobre que a fé vem pela pregação, que foi a forma que Deus estabeleceu para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas acreditem com relação à morte do Senhor Jesus, pela pregação, que foi a forma que Deus veio a estabelecer. Agora, se Deus estabeleceu essa forma, o apóstolo Paulo ele descreve aqui nessa epístola que como eles hão de crer naquilo no qual eles nunca ouviram. Então Paulo está querendo dizer, os judeus não são salvos. Apesar deles serem o povo de Deus escolhido neste mundo, mas eles não receberam Deus como seu Salvador. Então os judeus da mesma forma precisam ser salvos. E o povo de Israel, assim como nós, eles precisam do evangelho, e nós precisamos do evangelho nas nossas vidas, seja o crente, seja o descrente. E ambos recebem essa mesma proclamação simultaneamente. Aqui no versículo 17, Paulo descreve, Paulo mostra, e claro, Paulo há de mostrar durante a epístola o que é o evangelho, e não para por aqui. Mas aqui Paulo, ele mostrando o tema, ele dá uma resumida no que é o evangelho. E o que é o evangelho para você? O que as pessoas têm pregado para você? O que certos falsos profetas têm mostrado para você do que é o evangelho? Você entende o quão complicado é isso? Porque Satanás está espalhado por aí, transmitindo mentiras, transmitindo falsos evangelhos, distorcendo aquilo que é o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus nós observamos aqui nessa epístola.
que Paulo escreveu para os irmãos de Roma. E nós observamos aqui que ele diz o seguinte: visto que a justiça de Deus, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O termo justiça é a primeira vez que Paulo usa esse termo aqui nessa epístola. O que é a justiça de Deus? Nós podemos observar 3 conceitos no que pode ser, no que é também a justiça de Deus. Se nós observarmos um dos conceitos, o que poderia ser a justiça de Deus? A característica de Deus em sempre fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é necessário. E quando nós falamos que Deus é justo, nós falamos que a justiça habita em Deus, quando nós falamos que Deus é justo, indica que em Deus não há nenhuma iniquidade, não há em Deus nenhuma desonestidade, não há em Deus nenhuma injustiça. Este é um dos conceitos do que é a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é correto, Deus é honesto, Deus é justo, Deus não tem iniquidade, Deus faz sempre o melhor, Deus sempre faz o que é certo. Esse é um dos conceitos do que é a justiça de Deus. Agora, mais um conceito: o que é a justiça de Deus? Também se trata da forma de Deus justificar os pecadores ímpios. Se trata da forma de Deus justificar as pessoas. Se trata da forma de Deus trazer justificação para as pessoas. Entendendo melhor, aqueles que nasceram no pecado, que é o caso de todo ser humano, que nasceu no pecado, que nasceu pecador, que nasceu fazendo coisas erradas, que nasceu com a natureza pecaminosa herdada dos seus pais. E se o ser humano que tem essa natureza pecaminosa herdada dos seus pais, ele é pecador, ele é sujo, ele é iníquo, ele é inimigo de Deus, como nós estivemos falando hoje pela ceia. Mas Deus pode justificar o ímpio. Deus pode justificar aquele que é perdido. Está dando para você entender? Está dando para você entender que o ser humano é ímpio, mas ele tem a justificação por Deus. Então se Deus está justificando alguém que merece a morte, se Deus está justificando alguém que merece ser condenado, se Deus está justificando essa pessoa, então quer dizer que Deus é injusto? Porque ele acabou de falar que Deus é justo. Então se Deus é justo, Deus tem que condenar toda a humanidade. Mas Deus justificou, então se Deus justificou, Deus não é justo. Será que é bem por aí? Sabe como que ele justificou toda a humanidade? Enviando o Senhor Jesus para pagar essa dívida. E o pecado é algo caríssimo, o pecado é algo que custa muito caro. E se o pecado, que é algo que custa muito caro, é algo que precisa ser pago com sangue derramado, algo que precisa ser pago com a morte, algo que precisa ser pago com a condenação eterna, essa é a condição do ser humano, é isso que o ser humano merece. Mas Deus, por sua infinda misericórdia, enviou o Senhor Jesus para morrer pela humanidade. Ou seja, se Deus enviou o Senhor Jesus para morrer pela humanidade, Jesus foi o substituto sem pecado. E o Senhor Jesus, sendo o substituto sem pecado, o Senhor Jesus é perfeito, o Senhor Jesus é suficiente para que o pecado do ser humano seja pago. A dívida foi quitada. Jesus cumpriu todas as exigências divinas por causa do pecado, as exigências que Deus exigia, que é que o ser humano merece a morte, que é que o ser humano merece morrer, que o ser humano merece a condenação. Cristo pagou. E essa também é uma das justiças de Deus. Qual foi a primeira? Que Deus é correto no modo de agir, que Deus é honesto, que Deus é justo.
e que em Deus também não há iniquidade, que em Deus não há pecado. A segunda, como eu acabei de falar, se trata de Deus justificar o homem, de Deus justificar o ser humano enviando o Senhor Jesus para morrer crucificado no nosso lugar. Essa é a segunda exigência, essa é a segunda característica da justiça de Deus. E mais uma característica, mais um conceito: aqueles que creem no seu Filho Jesus, a justiça de Deus se refere a essa condição perfeita a todos aqueles que creem em Cristo como Salvador, aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor, como suficiente Salvador, como Mestre, como Guia. Eles são justificados. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus que diz, eu vou esperar todos acharem. 2 Coríntios capítulo 5 e 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é mais um conceito da justiça de Deus. Aquele que nos molda para o Senhor Jesus Cristo, aquele que faz nós vivermos a nossa vida em Cristo. Entende? Quando nós nos convertemos, novas criaturas nós somos. Novas criaturas nós somos. E o apóstolo Paulo em Gálatas 3 e 20, Gálatas 2 e 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Agora esse viver que eu tenho na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, que me poupou, que me resgatou, que me salvou, que me libertou. Você está conseguindo entender o que é a justiça de Deus? Você está conseguindo entender o que é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus enviou o Senhor Jesus para que a dívida do nosso pecado fosse paga. E não há preço maior do que a morte para o pecado. E Cristo pagou por nós. Cristo morreu, Cristo nos fez justificados, Cristo nos fez agora a sua imagem e semelhança. O que está querendo dizer com isso? Quando se refere aqui o crente, aquele que é salvo, aquele que é justificado, agora ele é justo, agora ele é uma nova pessoa, agora ele é uma nova criatura, agora ele é uma pessoa diferente. Este é o verdadeiro evangelho. Você está entendendo? O ser humano pecador, o ser humano sendo sujo, o ser humano sendo perdido, o ser humano que nasceu no pecado, e Deus enviando seu Filho para pagar a dívida no nosso lugar. Essa dívida foi paga com a morte de Cristo. E a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Está conseguindo entender o que é o Evangelho? Está conseguindo entender o que é a justiça de Deus e como Deus é justo? E Deus sendo justo, Ele poderia muito bem nos condenar para a morte eterna. Aí que entra a sua misericórdia. E Deus enviando seu Filho para morrer por nós, para nos tornar pessoas justas, não faz Deus menos justo. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo glorificado, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo superior, Deus continua com sua imensa misericórdia e graça diante de nós.
através disso? E primeiramente ele mostra que a exigência da justiça de Deus é a morte, é a condenação, a punição dos pecados com a morte. A punição do pecado só é paga com a morte. Aqui nessa epístola Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e necessitam, ou separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Sem derramamento de sangue não há justificação de pecados, não há remissão de pecados, não há salvação dos pecados, não há liberdade da condenação dos pecados. Sem derramamento de sangue não há quitação do pecado. E Deus enviou o seu Cordeiro, Deus enviou aquele que é perfeito, Deus enviou aquele que é suficiente para nos trazer a salvação, nos trazer justificação, nos fazer sermos novas criaturas. Agora, aquele que é salvo, aquele que se converte, aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, agora ele vive a sua vida em Cristo. E Deus, ao olhar para o ser humano, Deus olhar para o crente, Deus olhando para aquele que é salvo, ele olha para a pessoa com a ótica de Cristo. Você está livre da condenação do pecado. Romanos 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É desta forma aquele que está em Cristo, é dessa forma aquele que tem Cristo como seu Salvador. Este que é o verdadeiro Evangelho, a justiça de Deus. Cristo pagou a exigência da justiça, a exigência da punição do pecado. Deus enviou Cristo para morrer por nós como substituto, por nós pecadores, e pagar a pena total, pagar a escritura da dívida, pagar o que era caríssimo. Tem um salmo que diz: pois a redenção da sua alma é caríssima, não há valor que pague. A morte paga, e Cristo morreu. Agora que a exigência da justiça foi cumprida por Cristo, a exigência da justiça foi cumprida em Cristo. Ou seja, se a exigência da justiça já foi cumprida, se a exigência da justiça já foi paga, não é mais necessário o ser humano fazer obra alguma para que ele seja salvo. Não há necessário mais nenhuma luta sua, nem algo que você se esforce, nem algo que envolve o esforço humano. Não envolve mais nada disso, porque o pesado, porque o trabalhoso, porque o dificultoso, porque a obra maravilhosa, a obra perfeita, a obra da redenção, a obra da expiação já foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Essa obra já foi feita, e se essa obra já foi feita, o que cabe agora ao ser humano fazer? Eu ajudar as velhinhas a atravessar a rua vai me trazer a salvação? Eu dar cesta básica para o próximo vai trazer a salvação? Eu fazer coisas boas vai me trazer a salvação? Não vai. Porque não envolve o esforço humano, não envolve o mérito humano. O mérito de tudo isso está em Cristo, porque Ele morreu. O mérito em tudo isso está em Deus, no seu plano de realizar sua justiça de forma justa. Aí ele fala: a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O que ele está querendo dizer com essa expressão de fé em fé?
três possibilidades, né? Da fidelidade de Deus para a nossa fé, ou de um grau de fé para outro, ou pela fé do começo ao fim, penso eu que é o conceito 3. Esse último citado. Pela fé do começo ao fim, a justiça de Deus é revelada pela fé do começo ao fim. E claro, o que ele está querendo dizer aqui? A justiça de Deus não é imputada com base de obras. A justiça de Deus não é imputada com o mérito humano, como eu acabei de falar. A justiça de Deus não é colocada, não é imputada. Você não recebe a justificação por seu mérito, por suas boas obras, por seu merecimento. Ou seja, o que deixa claro também que a salvação não se perde, porque se a salvação fosse por obras nossas, se a salvação fosse por méritos nossos, por esforço nosso, por algo que nós fazemos, a salvação, então, nós não conseguiríamos mantê-la. Você está entendendo? Que muitos falam aí que a salvação... mas eu me converti, mas eu tenho que manter a salvação. Aí usam um versículo: sem santidade ninguém verá a Deus. Ele está falando da vida de santidade. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém tem comunhão com Deus sem santidade. O contexto, o escritor aos Hebreus está falando sobre o pecado. O contexto, ele está falando sobre o pecado na vida diária do crente. Em momento algum a Bíblia diz que perde a salvação. Em momento algum as Escrituras nos mostram isso. Agora, se a salvação, se a justificação, se a justiça de Deus é por meio da fé, é por a obra, quem fez foi o Senhor Jesus Cristo, não cabe a nós realizar obra alguma. Se não cabe a nós realizarmos obra alguma, agora as pessoas falam, muitos falam por aí que a salvação, nós temos a salvação, mas nós temos que manter a salvação. Se você não mantém a salvação, se você não mantém uma vida correta para manter a garantia da sua salvação, você vai para o inferno. Agora, se fosse pelo esforço humano a salvação, nós já teríamos perdido ela. Sabe por quê? Porque o pecado, Paulo diz, capítulo 7, o pecado habita em mim. Nós devemos lutar contra o pecado continua em nós, a carne continua em nós cristãos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram justificados, eles estão livres da condenação do pecado, mas está livre do poder do pecado? Ele está livre da presença do pecado? Não. O crente não está livre da presença do pecado. O pecado continua na sua vida. O pecado continua em você. Sabe o que acontece agora? Mas foi falado lá que agora os meus pecados foram pagos. Realmente. Você está livre da condenação do pecado, ou seja, você não é mais escravo do pecado. Você está entendendo? Quando você peca sem o Senhor Jesus Cristo, sem ter Cristo na sua vida, você é escravo do pecado. E quando você é escravo do pecado, este pecado é algo que já que você é escravo do pecado, este pecado te condena, este pecado comanda a sua vida, este pecado é seu senhor e você é escravo do pecado. Agora, quando você está em Cristo, quando você já é salvo, quando você já recebeu a salvação por meio do sangue de Cristo, entregou sua vida para o Senhor, você não é mais escravo do pecado, você foi liberto para o pecado. Romanos 6. Continuaria eu a pecar para que a graça seja mais abundante? Paulo responde: de maneira nenhuma. Sabe por quê? Ele explica depois: vocês foram sepultados para o pecado por meio do batismo, vocês foram sepultados com Cristo. Cristo ressurgiu no terceiro dia. Da mesma forma, vocês ressurgiram para viver em novidade de vida. Esse é o crente. Esse é o cristão, esse é aquele que é salvo. Você tá entendendo? O que é a justiça de Deus? Nada em obras. E quando ele fala da fé, o que o ser humano deve fazer é ter essa fé.
é receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que está em Cristo agora vive em Cristo, vive com Cristo. Quando você coloca a sua vida, você deposita a sua fé para o Senhor Jesus, agora a sua vida, agora a condição sua é viver em Cristo. Ou seja, você é salvo, ou seja, você é justificado, ou seja, agora você é nova criatura. Tudo aquilo foi depositado, tudo aquilo que você já fez de errado, tudo aquilo no qual você era antes de você entregar sua vida para o Senhor Jesus, tudo isso caiu no Senhor Jesus. Ou seja, toda maldição, maldito que for pendurado no madeiro, a condenação da lei caiu em Cristo. E basta você depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo, de fé em fé. E aí ele diz, e todo esse fato que nós estamos falando, tudo com base na fé, nada do mérito humano. Isso deixa claro para nós o que diz em Abacuque 2:4, que Paulo cita aqui: o justo viverá pela fé, que pode ser entendido como aqueles que foram justificados pela fé viverão. Pela fé tem a vida eterna. Aquele que é justificado pela fé, aquele que tem fé, tem a vida. Aquele que tem a fé em Deus, aquele que tem a fé em Cristo, pela fé viverá. Ou seja, não é, eu tive fé uma vez, estou salvo. A fé agora é para sempre. Ou seja, a segurança da sua salvação, a certeza da sua salvação, este selo, essa aliança que você tem com o Senhor Jesus Cristo. Quando o filho pródigo, ele voltou para sua casa, seu pai deu uma festa, seu pai mandou colocar-lhe sandálias nos pés, uma nova roupa, mandou matar um novilho cevado, e não ficou só nisso. Foi colocado um anel no dedo de seu filho, representando uma aliança com o seu pai. Representando esse anel, querendo dizer, agora você não está mais lá na sujeira. Esse anel está mostrando, você não está mais pastoreando porcos, você não está mais sem alimentos. E muitos dizem que ele estava comendo lavagem, mas nem lavagem ele comia. Ou seja, ele estava pior que os porcos que viviam no chiqueiro, mas comiam lavagem. Ele não tinha nada para comer. E foi dada essa aliança. Assim também é dada uma aliança sua com Deus, de que você é nova criatura, de que agora você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Agora sua condição é outra, agora sua condição é diferente. Aquele que foi justificado pela fé viverá, manter uma vida de fé. Aquele que foi justificado deve viver pela fé, dessa forma deve ser a sua vida daqui em diante. E nesses 17 primeiros versículos no qual nós estudamos, esses primeiros versículos de Romanos, Paulo apresentou o tema, expôs maravilhosamente alguns dos pontos principais do tema. Ele mostrou também sobre o Senhor Jesus, sobre a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo, essas coisas que Paulo ele tem descrevido aqui. Falou sobre o seu apostolado e claro, e aí Paulo ele descreve o que é o Evangelho. A partir daqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar, vai nos instruir a igreja de Roma, e ele vai explicar o que é o Evangelho. O que é a justiça de Deus? Como eu falei, não parou por aí. E ele vai nos explicar o que é essa justiça, os benefícios da justiça, a necessidade da justiça, o porquê, que é a condenação do pecado. Ele vai explicar tudo isso para que nós estaremos juntos aprendendo nessa sequência. Ele vai nos mostrar
depois dele falar sobre a necessidade da justiça, ele vai falar sobre os benefícios da justiça, e ele vai descrever todas essas coisas para nós com muitos detalhes. Agora, sobre isso que nós estamos falando, sobre a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, que nós explicamos um pouco o que é a justiça de Deus, o que é o Evangelho, por que o homem precisa do Evangelho? Sabe por que o homem precisa do Evangelho? A resposta é simples. Sem o Evangelho, o homem, o ser humano, estaria perdido. E se não houvesse o Evangelho, não haveria essa salvação, não havia esse resgate. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Este Evangelho que Paulo ele fala assim no versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido, o Evangelho que foi prometido por Deus outrora por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia inteira é evangélica. O Evangelho é descrito na Bíblia inteirinha. Se você observar a história do povo de Israel, se você observar a libertação deles do Egito, os cordeiros que era necessário serem mortos para que pudesse libertar o povo, através desse cordeiro iria libertar, Deus mandou 9 pragas e não foi suficiente para Faraó permitir com que o povo de Israel fosse liberto. Mas quando Deus enviou a 10ª praga, que Deus estabeleceu que fosse morto os cordeiros, isso foi suficiente para que Faraó desse a liberdade para o povo de Israel. O povo de Israel blasfemando no deserto, o povo de Israel murmurando, o povo de Israel cometendo muitas iniquidades. Deus enviou uma serpente, Deus enviou serpentes para picá-los e eles ficarem doentes, muitos serem mortos. Mas Deus enviou uma solução, pediu para que Moisés levantasse uma serpente de bronze, para que as pessoas olhassem para a serpente de bronze e fossem salvas desse veneno das serpentes. Quando nós vemos Raabe, nós observamos que para que ela fosse salva, que o povo de Israel ia entrar naquela cidade e ia matar todo mundo, para que ela e sua família fosse salva, Deus estabeleceu que ela colocasse um cordão de escarlata do lado de fora de sua casa, que foi algo para não trazer a morte para sua família. Quando Adão e Eva, antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, Deus matou um animal para lhe fazer vestes, para colocar vestes em Adão e Eva. Ou seja, o que está querendo dizer com tudo isso? A Bíblia é evangélica, a Bíblia tem mostrado o Evangelho, a Bíblia tem mostrado a justiça de Deus desde o princípio. E desde o princípio que Deus realizou isso em Adão e Eva, desde o princípio da peregrinação do povo de Israel no deserto, nós vemos o Evangelho, nós vemos a justiça de Deus, nós vemos o plano de salvação na Bíblia inteirinha. Agora, você vai falar para mim que a Bíblia é mentira, sendo que você vê isso na Bíblia inteira? Você vai falar para mim que a Bíblia é charlatanice? Você vai falar para mim que a Bíblia é pura enganação? Sendo que a Bíblia inteira aponta para o Senhor Jesus crucificado. A Bíblia inteirinha nos aponta a isso. E você ainda tem dúvida disso? Você tem dúvida disso, que o Evangelho é para você? Você ainda tem dúvida de que o Evangelho é para nós? Você tem dúvidas disso? Você está me entendendo? O Evangelho não é para ele, é para você. É para o meu amigo, não é para você. E qual é o Evangelho na sua vida? E como é o Evangelho em você? Você creu no Evangelho de Deus? Você creu na justiça de Deus? Você entendeu a justiça de Deus? O Evangelho é você crer nisso, é você crer no Senhor Jesus Cristo crucificado.
Mas quando o avião está caindo, e aí o avião está caindo, e aí no desespero eu vou lá e... agora eu recebo Deus como meu Salvador. Eu recebo o Senhor, eu recebo. Não, agora, Senhor, eu te amo e me salva. Amém. Estou salvo. Caiu, morreu, eu vou para a glória. Será que quando o avião está caindo dá tempo da pessoa crer no sacrifício de Cristo? Será que quando o avião está caindo naquele desespero dá para a pessoa entender que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo pecado do homem, o justo pelos injustos? Será que quando o avião está caindo dá tempo da pessoa entender tudo isso? Não dá. E o Evangelho é você entender o que Cristo fez. O Evangelho é você entender que é pela fé, tudo pela fé, sem base no mérito humano. O Evangelho é você entender que toda a obra, que todo o esforço foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Evangelho é você entender que o homem não tem valor algum. O Evangelho é você entender que o homem é sujo. O Evangelho é você entender que o homem é perdido. Aí entra a misericórdia de Deus, porque Ele nos amou sendo ainda nós pecadores. Ele nos amou mesmo nós não tendo merecimento algum. Nós não merecemos nada. A condição do homem é a perdição, a condição do homem é morrer, a condição do homem é sofrer eternamente. Mas Cristo morreu no nosso lugar. Agora, como nós vamos observar aqui nos próximos capítulos, a conclusão disso tudo é, como Paulo fala, ele fala os pagãos, os moralistas hipócritas, os judeus que são povo escolhido de Deus, toda a humanidade, né? Ou seja, os pagãos que Paulo cita aqui estão perdidos, os moralistas hipócritas que Paulo cita aqui estão perdidos, os judeus que são o povo escolhido de Deus aqui neste mundo estão perdidos, todo ser humano está perdido. Sim. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, mas Deus, por sua infinita graça, Ele enviou o Senhor Jesus para resgatar, para salvar todas essas pessoas, seja judeus, seja pagãos, seja moralistas hipócritas, seja legalistas, seja toda a humanidade. Deus enviou para pagar essa dívida, para fazer dessas pessoas justificadas, para declarar essas pessoas justas, os mesmos que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Este é o Evangelho. O Senhor nos abençoe. Amém.